vamos falar dos brasileiros deportados pelo governo dos Estados Unidos. Esse assunto gerou grande discussão. O Igor já está aqui na nossa tela, vai trazer os detalhes para a gente, porque as denúncias é de que o governo dos Estados Unidos teria agido de forma truculenta com os cidadãos brasileiros. E aí? O que o governo brasileiro está fazendo em relação à situação desses brasileiros? Igor, muito bom dia para você aí em Brasília. Bom dia, Rose. Bom dia também para todos que nos acompanham. Ao todo, 88 brasileiros foram deportados numa operação considerada de emergência lá nos Estados Unidos, nesses primeiros dias do governo de Donald Trump. É de praxe os americanos algemarem e acorrentarem aqueles que forem deportados, seja de qual país for. Só que, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil e os Estados Unidos têm um acordo de cooperação internacional que proíbe os americanos de tratarem os brasileiros deportados da maneira como foram tratados nesse fim de semana. Então, mesmo que seja comum os deportados estarem ali acorrentados, algemados, o acordo entre Brasil e Estados Unidos prevê essa proibição, porque trata os brasileiros de forma degradante e fere a pessoa humana, trata a pessoa humana de forma totalmente degradante. Então, faz parte de um acordo de cooperação internacional que os brasileiros não sejam tratados daquela forma como foram nesse processo de deportação. Por isso, o Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores, já vai notificar o governo dos Estados Unidos, alertando sobre esse acordo que foi feito, alertando também que a dignidade dos brasileiros foi totalmente ferida nesse processo de deportação. Lembrando que a viagem foi muito tortuosa, a começar por esse processo de deportação. Os brasileiros entraram nesse voo de um avião das autoridades americanas, algemados e acorrentados, isso que acaba ferindo a dignidade dos nossos brasileiros, e o voo vinha direto para Belo Horizonte, no aeroporto de Confins. No entanto, houve um problema técnico, de acordo com as notas divulgadas, um processo de problema no ar-condicionado da aeronave, e foi feito esse pouso em Manaus. Inclusive, imagens que rodaram o mundo mostram os brasileiros saindo algemados, acorrentados, como se eles fossem os piores criminosos do mundo. Situação muito vexatória para esses brasileiros deportados. Ao pararem em Manaus, eles tiveram que esperar um momento. A ideia inicial era que a aeronave dos americanos levasse de Manaus para Belo Horizonte. Mas, ao saber dessa situação degradante, o governo brasileiro enviou um avião da Força Aérea Brasileira, concluindo o trajeto, pegando essas pessoas aí da cidade de Manaus e levando até a cidade de Belo Horizonte, concluindo então por meios nacionais, por meios brasileiros, a situação de deportação. E aí, sem algema, sem nenhum tipo de corrente, os Estados Unidos então saiu de Manaus e voltaram para o solo americano. Então, a FAB foi quem concluiu esse processo de deportação. Ainda há brasileiros para serem deportados. As autoridades americanas estão fazendo o processo de mapeamento desses imigrantes ilegais e então para dar prosseguimento. E é exatamente por isso que a autoridade brasileira acabou notificando as autoridades americanas sobre esse processo, que nos próximos voos os acordos fechados sejam cumpridos. Cada brasileiro deportado no voo da FAB teve direito a atendimento médico. Inclusive, nós temos aí uma entrevista com a equipe médica, parte da equipe médica que prestou socorros, primeiros socorros a esses brasileiros deportados. Vamos ouvir. Trabalhamos em torno de 25 bombeiros, entre as quais os nossos recursos humanos temos os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagens e combatentes. A principal atividade do Corpo de Bombeiros aqui, além do apoio emocional, foi o atendimento pré-hospitalar. Tivemos muitas verificações de pressão arterial e tivemos também a avaliação da nossa equipe médica com relação a um passageiro, uma criança de 10 anos, asmática, que precisava de medicação. Então fizemos essa remoção para uma unidade de saúde aqui da capital. Ela foi atendida, foi medicada, retornou. E, além desses atendimentos, também o bombeiro prestou uma ajuda a um pedido da Polícia Federal para auxiliar no banho, considerando que nós temos as bombeiras femininas.
a gente considera que o término da ocorrência e a operação foi um sucesso. Bom, quem também se manifestou e manifestou indignação dessa forma como os brasileiros foram deportados foi a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Vamos ouvir o que ela disse. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. Bom, e não é só a autoridade brasileira que está indignada com essa forma de deportação dos americanos. O presidente da Colômbia, Fernando Petro, comprou uma briga com Donald Trump justamente por causa dos colombianos que estão em processo de deportação. Inclusive, o presidente disse que não vai aceitar nenhum voo dos Estados Unidos enquanto a dignidade dos deportados, os colombianos, não for respeitada. A mesma situação acontece no México. A situação no México ainda é mais delicada porque o processo de deportação não é só por meio de aviões, é também ali na fronteira com os Estados Unidos. Então, pelo menos, México, Brasil e Colômbia estão denunciando essa situação degradante, essa humilhação que os deportados estão passando nesse processo, nessa operação de deportação feita pelo governo de Trump. Uma situação extremamente complicada, isso tem gerado muitas críticas, isso tem gerado inclusive debates na ONU, e a gente vai seguir acompanhando essa situação, porque essa foi só a primeira leva de deportados. Ainda há mais pessoas para serem expulsas dos Estados Unidos, viu, Rose? E a gente vai aguardar qual vai ser a explicação, a resposta dos Estados Unidos, né, Igor? Obrigada pelas informações aí da capital federal. Bom dia de trabalho para você. É isso aí. Governo Trump disse que ia haver tolerância zero com quem tenta entrar ilegalmente lá nos Estados Unidos. Agora, a grande questão a se analisar é a seguinte: há uma diferença agora no tratamento desses imigrantes? Quer dizer, no governo de Biden foram 32 aviões com imigrantes brasileiros que entraram ilegalmente nos Estados Unidos trazidos de volta. Mudou o padrão? Mudou o tratamento? Porque só agora essa preocupação. Tudo tem que ser muito analisado, porque se as denúncias de violação de direitos humanos estão de fato sendo descumpridas e são verdadeiras, todo o direitos humanos, quer dizer, a dignidade da pessoa humana, é preciso averiguar. A gente vai seguir de olho, até porque, como bem disse Igor Damasceno, é só o primeiro voo. Ainda terão mais aí pela frente. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!